Começo de ano, todo mundo quer ir na academia, buscar cuidar do seu corpo. Verão é um momento gostoso da gente se exercitar, se movimentar. E para falar sobre isso, hoje a gente trouxe o Wesley Guebara, personal, para a gente conversar um pouquinho sobre esse começo de ano, né? Como que funciona para as pessoas nesse começo de ano que ela quer começar a fazer atividade física, vai na academia é tudo lotado. Então vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, hipertrofia, como que a gente pode construir um corpo forte, as emoções fortes, mentalidade forte e uma espiritualidade forte através de cuidar do nosso corpo, de fazer atividade física e fazer da melhor forma. Então, Wesley, seja muito bem-vindo, obrigado aqui. É uma honra te estar recebendo. Se quiser se apresentar, fique à vontade de falar quem que é o Wesley. Quero agradecer, André, o convite. Fiquei muito honrado de poder participar. Sou Wesley, sou personal trainer. Cerca de 10 anos já trabalhando, né, nessa frente aí de saúde. E atuo diretamente com musculação, hipertrofia, emagrecimento. E eu vejo mesmo, como você comentou agora no início, né? Janeiro é o grande start, né? Todo mundo quer começar, dar o primeiro passo. As promessas de final do ano, uma das principais é eu vou para academia, Sim. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou cuidar da saúde. Você vai na academia tudo lotado. Quem já está há um tempo treinando, já tem a constância, já fica até irritado, né? Porque Exatamente. Falta halter, falta equipamento, aquele monte de gente. Mas com paciência tudo vai dar certo. Que legal. Eu tive uma experiência muito bacana com o Wesley, né? O Wesley me ajudou muito no meu começo do meu processo de transformação, né? Então, quando eu decidi buscar me alimentar melhor, buscar fazer uma academia, o Wesley até hoje ainda é o meu personal trainer, né? Então todo treino que eu faço de academia, de corrida, de natação, de musculação, voltado à hipertrofia e também o emagrecimento também, o Wesley que me ajuda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo aqui para ajudar as pessoas também que quer passar por isso, né? Então eu vou pedir aqui para a minha equipe para colocar a foto minha aqui, né, de como foi o meu processo, né? Então, quando eu abandonei a minha saúde, eu cheguei até 112 quilos e parei de pesar, né? Então eu parei de pesar e aí depois disso eu fui vendo que, cara, eu precisava mudar, precisava fazer alguma coisa. Então cheguei nesse estado ali, né? Parei de pesar com 112, acho que deu um pouquinho mais. E aí eu fui diminuindo um pouco, fui parando, fui deixando. E aí depois, quando eu conheci o Wesley, que eu decidi melhorar, eu estava ali com quase 100 quilos, né? Que é nessa foto no meio, eu comecei a fazer academia. E aí depois foi aonde que eu consolidei os 37 quilos que eu perdi. Na academia eu perdi 20 quilos de gordura, né? Ganhei 12 quilos de massa muscular. Então isso me trouxe mais saúde, mais energia, mais disposição, então ajudou muito, né? Então não é só a perca do peso, a massa muscular também que ajuda e o estilo de vida saudável, né? Então eu tenho falado muito sobre esse estilo de vida saudável, sobre essa mudança, né? E aí que a gente começou no comecinho falando, né? Chega agora janeiro, todo mundo quer começar a treinar, todo mundo quer ir, quer fazer. O que você orienta as pessoas que você é coach, que você é personal, que está nesse começo, para que ela continue? Eu costumo frisar bem, André, a questão da constância, né? E criar metas realistas para a rotina. Porque muitas pessoas chegam até mim e falam, vou fazer atividade, vou iniciar o treino 7 dias na semana, 1 hora de treino, e assim, possivelmente essa pessoa não vai cumprir, porque, né, até criar um hábito, se você for de uma vez, a probabilidade de você falhar é muito grande, né? Então, o que eu oriento? Cria uma realidade, uma meta real para a sua realidade, e aí você vai dando esses pequenos passos até que isso se torne uma rotina consolidada. Porque para chegar no resultado igual você teve, é constância. Sim. Né? Mas no começo, você vai passar por, né, ciclos de alta... Tá muito estimulado e depois vai baixar, você vai querer desanimar, normal. Então eu recomendo assim, tenha metas realistas dentro da sua rotina e faça o que dá para o momento que você vai iniciar. Legal. Acho que o que é bacana que você comentou, né, desses altos e baixos, o que vai acontecer entre a foto do meio e a última foto,
foi 3 meses para mudar o metabolismo, né? Então, 3 meses o resultado foi muito pouco. Então, assim, era constância, você ia fazendo. Mas depois de 3 meses, acho que mudou todo o metabolismo. E aí, o que acontece? Foi onde que deu uma acelerada, né? Então, nos outros 3 meses foi que teve 70%, 80% do resultado. Então, essa dificuldade e essa constância do começo, né? Na mentoria eu falo bastante também sobre isso, sobre hábitos, né? E entender o porquê, né? Cara, por que você quer cuidar da sua saúde? Você tem que achar um porquê. Então, na época, o meu porquê era... Eu tinha que cuidar dos meus filhos, preciso ter saúde, senão como que eu vou acompanhar eles, né? E Deus me incomodava muito porque o estado que estava o meu corpo não fazia parte do meu propósito. Então, assim, eu não estava refletindo o que era o meu propósito, quem eu era de verdade com aquele corpo que eu estava. Por quê? Eu conquistei aquele corpo por causa das minhas emoções, tive um burnout, vários problemas de ansiedade, medo, estresse. Então, eu descontava na comida e aí foi aonde que eu fiquei obeso. E aí, o que acontece? A obesidade, você está comendo muito mais do que você precisa. E aí veio o pecado da gula. Então, eu comi muito mais do que eu deveria, logo eu transformei naquilo que não estava refletindo a imagem e semelhança de Deus. Então, eu precisava cuidar do meu corpo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte espiritual. Então, precisava mudar, né? Então, acho que esse papel do hábito, começar pouquinho, devagar, e até você criar o hábito e manter a constância, acho que ele é muito importante, né? E a pessoa quer ali começar, se empolgou, está naquela motivação ali, aquele gás inicial. O que você orienta para as pessoas que estão começando? Primeiramente, buscar orientação profissional, né? A gente iniciar algo assim às escuras, por achismo, a probabilidade de dar errado é muito maior. Porque hoje com o ChatGPT eu recebo muitos clientes que vêm com meu treino é do ChatGPT. Uhum. Beleza, mas assim, o que você realmente precisa? Né? Como é que está o seu momento, como é que está a sua saúde nesse momento que você está iniciando? E aí você criar algo muito genérico é mais um fator que pode trazer aí desânimo e fazer você não ter resultado. Como você comentou aí, nos 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses a gente vai conquistar o quê? Força. Hipertrofia, que é tanto falado, né? Massa muscular é a partir do 3º, 4º mês. Então você vai aumentar a força primeiro, depois você vai ver aquela mudança mais estética, né? Os músculos ficarem mais aparentes. Lógico que dentro de uma dieta bem equilibrada. Então tem que ter todo um respaldo profissional para que você possa dar os passos certinho e não perder tempo, né? Legal. Acho que isso aí é bacana, né? Porque às vezes a pessoa começa, não entende o perfil dela, não entende o estado real da saúde dela, né? Uhum. Que normalmente a pessoa, se ela está obesa, normalmente está com uma pré-diabetes, está com um monte de problemas, às vezes ela vai e força, pode até piorar, e aí às vezes até lesionar. Então acho que esse profissionalismo no começo ele é muito importante, né? Porque direciona para a pessoa ter resultado. Aí um pouquinho de resultado que ela tem já dá aquela motivada que ajuda ela também a dar um estímulo. Mas o estímulo maior é a disciplina, a constância, fazer sem gostar, sem querer. Porque academia ninguém quer ir, né? É dolorido, é difícil, mas você tem que saber que eu tenho que ter maturidade, que eu tenho que ir, porque é importante, né? E respeitar, né, esse ritmo, né? Então, se você falar um pouquinho sobre se a pessoa está muito obesa, se a pessoa está muito magra, como que funciona ali o ritmo dela no começo, dependendo do perfil dela? Bom, falar de pessoa obesa, né? A pessoa obesa ela vai chegar com a parte hormonal dela totalmente bagunçada. Então, o que se entende hoje da musculação? A musculação ela não é aquilo que a mídia muitas vezes projeta, que é só hipertrofia, músculo. Na musculação tem uma ação hormonal muito grande. Então, você termina um treino de musculação, você está com uma carga hormonal ali enorme, hormônios de emagrecimento, crescimento, né, de massa muscular, hormônios que regulam pressão, diabetes, insulina. Então, por exemplo, a pessoa obesa ela tem que ter o estímulo certo para que ela, ao concluir a sessão dela de treinamento, tenha ali, no final, sendo efetivo. E começar um programa de treinamento para a obesidade é criar uma semana que a pessoa consiga treinar pelo menos 3 vezes, se couber isso na realidade da rotina, e combinar com outras atividades, como o aeróbico, né, que é bem importante para que consiga aí alcançar a diminuição do peso.
Legal. Isso daí aparece bastante, né? Porque às vezes a pessoa, ela, dentro da correria dos negócios, do trabalho, às vezes ela não consegue fazer nenhum tipo de atividade, não consegue se alimentar direito, e aí vai comendo errado, e esse comendo errado, você vai comendo mais do que deveria, vai ganhando, às vezes, um sobrepeso, uma inflamação no corpo e tal. Então ela precisa de começar essa mudança, né? Então foi legal que você colocou, ó, dentro da rotina, você consegue investir 3 dias para poder começar a fazer isso, você consegue investir um tempo de aeróbico. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse academia versus esses outros tipos de treino, outro tipo de movimento que a pessoa pode fazer para ajudar no emagrecimento. Os estudos mais recentes de hoje de fisiologia do emagrecimento, do exercício, que é respaldado? O emagrecimento bem-sucedido é aquele que você faz o treino de força, musculação, e o aeróbico combinado, é o treino combinado que a gente chama. Que pode ser, para quem tem um cenário perfeito, no mesmo dia, de manhã um aeróbico, à noite uma musculação, ou ao contrário, ou em dias alternados. Né? Você pode fazer um dia lá um treino de força, e no outro dia você vai fazer só aeróbico. Acho que isso aí é bacana, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ir na academia e fazer tudo de uma vez. Se ela não sair pingando suor, não foi um bom treino, né? Então o que acontece? Eu posso também combinar os treinos também apartados. Porque às vezes você vai fazer musculação, depois de um treino ali de 40 minutos a 1 hora, você está ali cansado, sem energia, né? Porque você utilizou muita energia. Às vezes a pessoa querer emendar um aeróbico é mais difícil por conta da falta de energia, às vezes, que você gastou ali. Então acho que é interessante essa opção, né? Ó, faz um de manhã, um à tarde, encaixa um aqui, um ali. E nesse aeróbico também ela pode encaixar uma caminhada, alguma outra coisa que ela pode se movimentar? O que eu indico é a caminhada. Porque o que vai atuar nessa gordura que a gente tem subcutânea, que dá geralmente aquele formato mais redondinho, não consegue ver o músculo, é o aeróbico constante, aquele que você faz, por exemplo, 20, 30 minutos, numa determinada velocidade, com a frequência cardíaca também controlada dentro do estado de condicionamento físico da pessoa. Então, aí dentro dessa realidade, que vai atuar nessa parte da gordura. Então, por exemplo, pode ser uma caminhada, fazer um momento de bike, mas tem que ser algo constante. Muita gente me pergunta, posso jogar bola, posso... Cara, bacana, eu não descarto nada. Mas se quer ser efetiva, também tem que estar numa estratégia bem assertiva, que é o musculação e o aeróbico bem estabelecido para o seu perfil. Legal. Acho que você comentou num ponto ali que acho que é bastante importante. Eu quero me aprofundar um pouco mais aqui, só que eu quero aproveitar um gancho que você falou sobre ali a questão da pressão arterial, né? Então, assim, você vai ter ali um ritmo que a pessoa vai ter que fazer. Então, no começo, quando eu fui começar, eu fui no cardiologista. Porque às vezes a pessoa, do nada, quer começar a fazer, e às vezes ela não sabe, pode ter questão de pré-diabetes, colesterol alto, um monte de coisa que pode estimular, e às vezes, dependendo como ela começar, ter até algum problema cardiovascular ou alguma outra coisa. Então, por isso que é importante a pessoa procurar ali um conhecimento, alguma coisa, igual você falou, dentro do perfil, dentro da sua realidade. Mas assim, qual que é o seu perfil, qual a sua realidade? Isso. Então é importante se conhecer, se entender, procurar um profissional nessa área, né? Exatamente. Para não correr o risco de passar por uma intercorrência aí inesperada. E por mais que, por exemplo, muita gente vai começar sozinho. Hoje a gente sabe que nas academias está cada vez mais escasso o atendimento. Então você vai ali e você fica à mercê. A concorrência aumenta muito. Exatamente. E o preço diminui muito. Então não tem como o cara cobrar 80, 100 reais e te dar um personal para te acompanhar, né? Então, assim, o mínimo de instrução que você conseguir ter para chegar lá e estar munido. Por exemplo, na minha consultoria eu recebo bastante relatos do pós-treino das pessoas. Eles me mandam um print ali da frequência cardíaca baseado no que o relógio mensurou. A gente consegue sentar e ver, né, certinho o que ficou bom, o que não ficou. Porque senão, se você você não conhece, você não tem um respaldo anterior de um exame clínico, você pode estar colocando aí sua saúde em risco também. Legal, bacana, muito bom isso daí. E ainda falando aqui sobre academia versus emagrecimento, né? Então acho que é legal a questão do resultado, né? Porque a pessoa começa a fazer e ela não entende que
o músculo vai passar por um processo inflamatório para ganhar massa muscular. Nesse processo vai ter mais retenção de líquido. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho para a pessoa cair um pouco em si, entender que o começo ele vai piorar para depois melhorar, né? Que a balança vai aumentar para depois diminuir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é esse começo para a pessoa não se frustrar logo de cara, né? O começo, tudo é desafiador. Então, você vai sentir dor. Tem gente que tem muita dor no pós-treino, é normal. E tem que saber lidar com isso, né? Respeitar o tempo de recuperação. Você não vai ver resultado expressivo nos 3 primeiros meses, isso é muito difícil, né? Na maioria não consegue ver. Então, você pode ter ali a questão da dor, o resultado que não fica aparente. E você tem que ir caminhando, fazendo ali o dia a dia. E assim, até você comentou a parte da retenção, né? Retenção, alguns casos, pode ser que a pessoa fique um pouco mais retida, mas na maioria ainda ajuda a melhorar a retenção hídrica, né? Então a pessoa vai ter o que se percebe às vezes é até um pouquinho de perca de peso, não necessariamente seja gordura, mas líquido que a pessoa está diminuindo. E aí depois, num processo de treinamento já consolidado, constante, aí a balança vai mostrar um peso que às vezes, nossa, mas eu estou ganhando em vez de perder. Mas você está fazendo o quê? Trocando a massa gorda pela massa magra. E isso na balança também vai refletir. Você vai ter ali o peso do músculo. Então, para quem treina musculação, está fazendo aí um acompanhamento e nutricional, você não deve se basear na balança. Esquece Legal. A balança e... Bacana. Acho que entrando nesses 2 pontos aqui que você comentou sobre retenção líquida, né, e a questão do ganho de massa magra e perder gordura, ganhar massa magra e perder gordura é interessante porque se você vê, eu tenho até em casa, até acabei esquecendo de trazer, o tamanho de 1 quilo de um músculo e o tamanho de 1 quilo de gordura, em questão de volume, é quase o dobro da gordura, né? Sim, então, sim. Quer dizer, a pessoa, só o fato dela estar revertendo um pelo outro, ela já vai perder medida, que isso daí já é muito bom e para a saúde melhor ainda, né? Porque você está perdendo gordura que faz mal e está ganhando massa muscular, né? E na retenção líquida, o que é legal também é que só o fato dela se movimentar vai dar um estímulo dela, vai ter que suar, vai dar vontade dela beber mais água. E às vezes no dia a dia ela não bebe água, já está com retenção de líquido porque não tem esse hábito. Então é um estímulo a mais também que vai dar para a pessoa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão também da alimentação, né? Então você colocou ali, vai ter esse estímulo, é necessário a questão da alimentação. Como que você vê a alimentação na questão do emagrecimento quando ela combina ali com as atividades físicas? Bom, a alimentação é um dos elementos de base, né, para você ter sucesso com o treinamento. Então, a partir do momento que você entende que você está comendo emoções, e aí você consegue identificar isso e, né, lidando melhor com a parte alimentar. Para quem treina, é importante que você tenha um consumo de proteína adequado, né, em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo corporal. Mas para quem está num programa de treinamento, né, já estabelecido, e tem uma dieta aí que promove um déficit calórico no seu dia a dia. Que aí você vai usar a fonte de gordura para suprir esse déficit. Aí onde ocorre o emagrecimento. Legal. Eu atendo às vezes muitas pessoas que a pessoa fala para mim, eu comi menos e engordei. O que está acontecendo? Então, o que é interessante é que o corpo, ele vê que recebeu menos alimento, ele vai entrar em estado de alerta. Opa, peraí, está acontecendo algum problema. Aí ele abaixa o metabolismo para gastar menos caloria e aí retém mais para quê? Para gerar estoque. Então, esse tipo de informação que é importante às vezes a pessoa ter para ela não começar errado. Porque um déficit calórico muito alto, ele prejudica ao invés de ajudar, né? Então, Exatamente. Às vezes um déficit calórico ideal, dependendo do perfil da pessoa, é em torno de 500 calorias para ela perder um pouquinho e nesse pouquinho o corpo ir consumindo a energia que ela tem, consumindo aquela gordura, e às vezes nem toda a gordura vai virar energia, alguma gordura vai sair pela respiração, mas pelo menos ela vai estar no metabolismo acelerado que vai movimentar isso, né? Exatamente. Infelizmente, hoje,
a gente tem uma realidade de fast food muito forte, né? Então, os hábitos alimentares não saudáveis estão muito fortes hoje, né? Então, esse estímulo de prazer, porque quando a gente está falando aqui de academia, não tem nada prazeroso, né? É dor, é sofrimento no começo, e aí ela vai lá e come aquele lanchão com batata frita, aquele monte de refrigerante, dá aquele estímulo de prazer, só que, cara, é na hora, né? Passou, acabou, aí ela vai lá e vai ver que ganhou 2 quilos a mais por causa de uma refeição. E ela, para perder isso, foi uma semana de ralar muito, né? Então, a alimentação tem muito isso, né? Como que você orienta, às vezes, os seus alunos na questão da alimentação saudável? Bom, o que eu oriento é você, no começo, eu falo muito, não tem hábitos restritivos absurdos, porque toda restrição pode gerar uma compulsão. Então, você comia aí tinha uma alimentação X, e aí você cortou. Agora é tudo ou nada. Lá na frente você vai quebrar. Porque o que acontece? Você comia, por exemplo, um pedaço de bolo todo dia. Aí, de um dia para o outro, você não come mais. Ali era uma fonte que você tinha de prazer, vamos falar assim. Não tem. Aí você vai um dia, consegue, 2 daqui a pouco. Se você vê um bolo na sua frente, você vai comer o bolo inteiro. Entendeu? Então, assim, é importante que você faça escolhas certas na maioria das vezes. Até um ponto importante, eu estou no último ano de nutrição também, não sei se eu te falei. Não, legal. Me formo esse ano. Então, assim, é importante que você tenha pequenas escolhas certas na maioria das suas refeições no começo. E aí depois você vai construindo isso aí, é um hábito natural. Não precisa restringir. Porque que acontece? A gente se depara com comida o tempo inteiro. Então, você vai sair com as pessoas, você vai comer. Aí você não vai comer o que está na mesa. Ali talvez é o momento que você vai, né, ter um momento ali de interação, você vai ter que comer. Mas só que você teve outras escolhas certas no decorrer do seu dia, que não vai interferir. Legal. Acho que esse equilíbrio ele é muito bom, né? Para você começar o hábito, você vai diminuir. Porque o que acontece? Às vezes eu pego muitas pessoas que às vezes ela não entendeu ainda que o corpo dela está viciado naquele carboidrato. Porque gera uma dependência do corpo. Então, se você tira brusco, é o que você falou, a pessoa vai ficar uma semana sem comer o bolo, na hora que ela vê o bolo, ela vai comer o bolo inteiro, porque gera essa compulsão, porque o corpo tem aquela necessidade, o corpo está viciado naquilo, o corpo precisa, né? É como se fosse uma droga, né? Então, gera um estímulo, um desejo muito grande, e às vezes para a pessoa, ela tem dificuldade. Então, ir tirando em doses homeopáticas é mais fácil. No meu caso, quando eu decidi, eu já estava diminuindo algumas coisas, né? E aí, quando eu decidi, eu fui meio fora da curva, né? Eu fui meio exagerado, né? E aí, nesse exagero, cara, quantas vezes minha esposa falou, eu escutei seu estômago roncar de noite. Por quê? Tive um déficit um pouco maior, você passa mais fome, não é o ideal, mas para minha realidade, para minha necessidade, eu quis com prazo menor. Então, menor o prazo, maior a dor. Aí você que escolhe. Exatamente. O ideal é o que você falou, né? É chegar nesse equilíbrio de estilo de vida para ter uma qualidade de vida e você ir no aniversário socializar e não chegar lá e falar, não posso comer salgadinho aqui porque eu tô na dieta, né? E normalmente se a pessoa tá naquela linha de alta performance de shape, ela é obrigada a negar por conta da performance. Mas aí é um atleta, né? É um atleta. Agora, nós, no estilo de vida do dia a dia, não é essa a realidade. A realidade é que a gente tem que socializar, tem que lidar com as pessoas e vai ter que lidar com o alimento todo dia. E você pode também se dar um alimento para você ter um prazer ali, ter alguma coisa, mas não como um prazer de vício ali que você fica consumindo, né? E tem mais algum erro que as pessoas cometem na questão da alimentação fora esse? Você vê mais alguma coisa que as pessoas fazem muito? Normalmente criar coisas da cabeça, né? Tipo assim, hoje eu vou cortar isso, aquilo, e às vezes, para o seu momento, não é o ideal. Se a gente fizer o básico bem feito, que é o comer, né, ter proteína em todas as refeições, maneirar nos doces, nos processados, né, na gordura saturada, você já vai refletir. E lógico, para quem está, por exemplo, se a gente fala de um indivíduo que vem há 10 anos com 100 quilos, o seu corpo passou 10 anos entendendo que 100 quilos é o padrão ali, está normal. Começa a perder de uma forma exagerada, cara, ele vai fazer de tudo para voltar para os 100 quilos, que é ali que a coisa estava boa.
Então, assim, por isso tem que ser bem cauteloso e bem assertivo para não depois criar um efeito sanfona e o metabolismo depois que lasca o metabolismo é duro. Eu acho que é bacana isso daí, porque assim, eu fiquei 20 anos nessa situação que você falou. E aí, hoje, eu tenho que entender que eu posso voltar a qualquer momento por onde eu estava. Então, eu tenho que entender que, cara, é uma luta diária e constante contra o alimento, contra algumas coisas. Então, assim, se eu bobear uma coisinha errada que eu faço, 2, 3 dias é 3, 4 quilos a mais. Então, assim, eu tenho que estar me policiando constantemente. Ó, só mais hoje, sem exagerar. Só mais hoje, sem errar aqui. Então, é um estilo de vida que você vai ter que se monitorar, assim como às vezes a pessoa tinha um vício em droga, ou era alcoólatra, ou era viciado em alguma outra coisa, o dia a dia dela, só mais hoje não. E aí você vai ter que ter essa consciência desse estilo de vida, né? E aí a gente falou um pouco sobre emagrecimento, né? Eu queria conectar o emagrecimento com o ganho de massa muscular, né? Depois a gente fala um pouquinho só de massa muscular, mas como que é o sonho da maioria, né? Eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Então, como é na prática essa combinação de emagrecimento com ganho de massa muscular? É possível emagrecer e ganhar massa muscular. Muitas das vezes a gente escuta isso de ser forma separada, né? Ou primeiro emagreça ou primeiro não. Vai tudo acontecer junto. Lógico que com o objetivo principal você vai acender a luz num ponto maior. Hoje seu ponto inicial é emagrecer, eu falo assim, como profissional, vamos direcionar mais para o emagrecimento. Mas o ganho de massa muscular vai acontecer. Como eu expliquei no começo, os 3 primeiros meses você vai ter ali o aumento de força, já vai ter uma hipertrofia, né, que os seus músculos vão estar sendo modificados, uma reorganização muscular. E a partir do 3º mês que aí você consegue já, 3º mês, tem gente que até um pouquinho mais, 8º mês, aí começa a ter esse ganho de massa muscular expressivo, que aí você consegue ver numa avaliação física, né, mais precisa, às vezes visual, a pessoa já consegue perceber a textura da pele, do músculo diferente. Então, é possível combinar o emagrecimento com o ganho de massa muscular. Lógico que aí você vai, como eu falei, direcionar em sentidos mediante objetivos. Legal. A gente acabou não combinando, mas nesse papo me veio uma questão de que as pessoas querem hoje um atalho, um caminho muito mais fácil, né? Então, tá na moda, sendo muito utilizado as canetas, né? Monjaro, Ozempic. E o que acontece, né? Às vezes a pessoa perde, às vezes até muito peso, e junto vai embora, às vezes, a massa muscular. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, né? Dessas canetas, de um emagrecimento, às vezes, até rápido com elas, e na questão da perca da massa muscular, o quanto a pessoa pode ser prejudicada não tendo um acompanhamento e tendo esse emagrecimento, às vezes, com um ganho mais rápido do que uma rotina de um estilo de vida mais saudável, né? A caneta, ela vai ser um atalho para você, vai cortar vários meses aí para você emagrecer. Só que junto vai a massa muscular. Então, por exemplo, em 4 meses de emagrecimento com caneta, você perde em torno aí de 50%, 60% da massa muscular. Isso é muita coisa, né? Mais ou menos nesses números. Então, que tem que ter a consciência de... Pode usar, vai usar caneta, quem quiser usar caneta, mas você tem que ter consciência, você precisa ter por trás aí o seu treinamento bem estipulado para que você preserve a sua massa muscular. E caneta, bariátrica, enfim, são caminhos. Mas se você não mudar sua mente, você vai gastar dinheiro e na hora que terminar o tratamento, que possivelmente você não vai usar essa vida inteira. Eu atendo vários clientes bariátricos que têm reganho de peso. O que acontece? A mente não mudou. E aí dá o efeito rebote, né? Você não mudou a forma de lidar com o alimento, não mudou a forma de lidar com o dia a dia, foi algo muito rápido, você não mudou os seus hábitos, e aí onde que tem o efeito rebote, às vezes você ganha tudo, até mais. E nisso é ruim por quê? Igual você falou, né? Perdi muita massa muscular, ganhei de novo o peso, e o peso não vem em massa muscular, né? É gordura. E assim, só para dar um exemplo, às vezes a pessoa não entende, é ruim perder massa muscular. Eu atendia na questão de suplementação, né? Uma senhora na época acho que eu estava com 82 anos. Cara, ela não conseguia levantar da cama quando ela acordava.
Ela sentava no vaso para fazer a necessidade, ela não conseguia levantar do vaso. Por quê? Falta de massa muscular, com peso excessivo. Então, às vezes, a pessoa ela quer o resultado rápido para agora e ela não entende o quanto ela pode ser prejudicada depois, no futuro, numa idade, com a falta da massa muscular. Né? Então, a massa muscular ela é muito importante. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o quão importante também é a massa muscular para a gente, no nosso corpo físico. Sim. O músculo é o maior, ele está presente em maior parte do corpo, né? Ele é o que está mais presente no corpo humano. Daí você já vê a importância. Ele não é só um órgão para te dar forma, ele é um órgão que secreta hormônios. Então você tem a parte hormonal bem importante nos músculos. Ele é funcional porque com o músculo você consegue realizar atividades diárias de forma mais efetiva, gastando menos energia para fazer, por exemplo, sentar numa cadeira, fazer as suas necessidades básicas. Então, você tem músculo, você vai conseguir desempenhar melhor. E também, por exemplo, 1 quilo de músculo que você adquire, é possível você diminuir até em 40%, 50% a incidência de vários tipos de câncer. Olha isso. Então, hoje você vai em qualquer especialidade médica, a primeira coisa que é perguntado, você faz atividade física? E assim, André, tem várias atividades. Eu gosto de muitas, mas você tem que ter a musculação, porque o que vai te dar, né, essa ação hormonal, de secretar hormônio importante no seu corpo, é a musculação. E que vai te dar também, né, o embasamento para você se desenvolver e ganhar força. Legal. Musculação. Então, acho que vamos falar um pouquinho mais sobre hipertrofia, né? Que é ganho de massa muscular. A gente falou sobre o ganho de massa muscular no emagrecimento, perdendo, né? Você comentou a importância do músculo, né? Qual que é a necessidade do músculo. Então, assim, é para fazer mobilidade para o dia a dia, é para você agachar para pegar alguma coisa, você com mais idade para você pegar o seu neto no colo, seu filho no colo, é para você se movimentar, né, fazer o básico. E o nosso estilo de vida, ele é voltado para a gente ser sedentário. É o celular com um monte de entretenimento, é um monte de possibilidade da gente assistir na televisão, com Netflix, com Disney, assim, é uma possibilidade gigantesca de entretenimento, com um custo às vezes nem tão alto. Então, assim, tudo é voltado para a gente ficar parado e receber entretenimento e prazer parado, né? Então, tudo voltado para a gente ficar sedentário. Esse é o nosso estilo de vida. Então, quando a gente fala de um esporte, de alguma coisa, eu queria que você falasse um pouco sobre, eu pratico um esporte, mas eu vou ganhar hipertrofia com esse esporte. Você falou ali um pouco, musculação é o caminho. Então, só para a pessoa entender que tô jogando bola, tô ganhando massa muscular, tô praticando ali, jogando um tênis, fazendo algumas coisas, estou ganhando massa muscular. Como que é essa relação de esporte, movimentação, atividade física com ganho de massa muscular? O esporte, ele nos dá capacidade motora, né? Porque você vai desenvolver, por exemplo, você vai fazer um tênis, você vai desenvolver bastante coordenação, você vai jogar bola, você vai desenvolver bastante velocidade. Enfim, natação, você vai ganhar capacidade respiratória, pulmonar, mas não te dá a hipertrofia, né, ali, crônica que a musculação dá. Não adianta. E que eu percebi muito no último tempo, nesses meus atendimentos. Tudo termina na musculação, cara. Tem gente que está no CrossFit 5 vezes na semana, faz musculação. O cara joga beach tênis, está na musculação. Entendeu? Porque é a base, é o alicerce para que você possa desempenhar o esporte, falando do esporte, de forma mais, com uma performance melhor, maior, preserva contra lesões, você fica mais forte, rende mais e não se lesiona. E a parte da hipertrofia que é excelente. Legal. Então, acho que isso é uma realidade que muita gente está entendendo. A gente vê o tanto de aumento de academia que tem, né? O tanto de pessoas que está buscando uma academia, buscando fazer uma movimentação, porque antigamente a profissão você trabalhava na roça, você se movimentava. Então o que você faz na academia, você fazia, trabalhava no pesado. Então a gente tem muita profissão que acaba dando um estilo de vida mais sedentário. Aí é onde que vem a academia para a gente ganhar a massa muscular. Eu queria que você falasse um pouco o além da academia para a massa muscular. Então,
como que interfere a questão hormonal, questão do sono, outros aspectos de alimentação e por assim vai, para o ganho de massa muscular. O que é além da sua academia? Que às vezes a pessoa acha que é só na academia, puxa ferro e tá tudo certo, né? Então, como que é esse ganho de massa muscular além da academia? Às vezes, para algumas pessoas, o resultado não vem mesmo com a musculação. Vem, mas não vem na proporção ideal. Aí você tem que ter alguns dados nas mãos. Por exemplo, o seu sono é bom? Você dorme ali pelo menos 6, 7 horas de forma legal? Parte hormonal. Tem alguma questão que está desregulada? Né? Parte do homem. Como é que está a sua testosterona? Está baixa? Se estiver baixa, cara, você não vai ter ali o suporte hormonal para desenvolver músculo na proporção que você precisa. Mulher também é a mesma coisa. Está com estrogênio muito baixo. Tem que regular. Testosterona também. Então tem que ter essa questão. Estresse. Tem uma vida muito estressante. Passa nervoso. Tá ali com o cortisol fervendo no corpo, vai interferir também na hipertrofia. E a alimentação, que é ali também a base. Não adianta você treinar e você não ter o subsídio ali para você fazer seu músculo crescer. Então eu treino, faço um treino bacana ali certinho, mas chego em casa é só macarrão, molho, essas coisas embutida, salgadinho e a proteína, que é ali que vai entrar no processo de reparação muscular. Para crescer o músculo, tem que ser levado em consideração. Legal, que acho que é legal essa questão do que é reparação muscular, né? Na academia você tem muita dor, por quê? Você está rasgando o músculo, né? E nesse rasgar o músculo, ele vai ficar como se fossem umas fissurinhas, uns buraquinhos nele, que esses buraquinhos vão ser reconstruídos pela proteína que você consumiu. Não tem proteína, como que vai restaurar, né? Se você tem uma alimentação ruim, como que aquele processo anti-inflamatório vai ir bem, né? Você não dormiu bem, enquanto você dorme que você ganha músculo, né? E então, quer dizer, você não dormiu bem, a questão do hormônio, tudo isso daí, então, às vezes a pessoa acha que é só ir na academia e pronto, acabou. Aí tá dormindo 4 horas, tá lá xingando todo mundo, nervoso, bravo, e não entende que às vezes é o conjunto. E por um outro lado, quando a pessoa começa a entender, ela vai ver que ela tá indo na academia, tá se matando, não tá tendo resultado. Aí o que ele começa a fazer? Veio ali e ofereceram uma cerveja para ele. Pô, não vou beber uma cerveja porque eu sei o quanto vai prejudicar na função metabólica, na questão calórica. Então a pessoa já rejeita aquilo ali por conta disso. O cigarro, já rejeita por conta disso. Chamaram a pessoa para comer um fast food. Beleza. Ao invés de a gente comer um fast food, então vamos comer isso daqui. Um hambúrguer, que você já minimiza ali e tal, ao invés de você comer uma pizza. Então começa a pessoa ver a dor e o sofrimento que ela tem para um resultado. E ela começa a deixar de ter outros hábitos para não prejudicar aqueles hábitos, né? Então acho que é interessante entender essas coisas da hipertrofia para a pessoa saber como que ela ganha, né? Essa massa, como que ela ganha isso daí no dia a dia, né? Exatamente. Então, uma coisa também que pega bastante na questão, quando a gente fala de emagrecimento, hipertrofia, tudo que a gente falou, é a questão da suplementação. Como que você vê a suplementação? Que suplementação que você entende que talvez faça mais sentido para a pessoa nesse contexto? Bom, isso é bem falado. Escuto isso aí diariamente também nos meus atendimentos. O que eu vou tomar? Tem gente que já chega lá com a fotinho da creatina, do pacote de whey. Assim, whey, beleza. Você possivelmente você não vai bater sua meta diária de proteína. Então, você tomar um whey eu acho válido, mas também tem que saber qual whey vai tomar. Porque se você tomar um whey, se você não vê o rótulo ali, a quantidade de caloria, carboidrato, gordura, aí você vai ficar ali. É um fast food, dependendo. Então, é docinho, não sei o quê. Então, você tem que procurar um whey. Eu costumo indicar a partir do concentrado ou isolado, que aí você vai investir numa proteína boa e vai te dar um retorno que você precisa. Creatina, André. Creatina eu acho muito válido. Mas o que estudos recentes hoje falam? Até o 3º mês de uma pessoa iniciante, você vai usar o seu estoque de creatina, que nós temos nosso mesmo, interno. A partir do 3º mês, esse estoque ele, baixa e vale a suplementação. Aí você vai ter... Aí vale a pena investir. No começo, se também não quiser investir em nada, só mudar a alimentação, beleza.
Mas pode investir no começo no whey e lá na frente uma creatina boa, né, bem conceituada. E aí você vai suplementar de forma inteligente. Legal. Quando eu vou priorizar por questão financeira, eu sempre coloco no top 1 a creatina. Porque, cara, a recuperação muscular e a força que dá é um absurdo a diferença que dá para você treinar esse estilo de vida. Fora a questão da concentração, um monte de outras coisas. Né? Acho que legal a questão da suplementação. Então, eu queria falar um pouco também sobre os benefícios. Né? A gente falou das dificuldades ali e tal. Então, como que é a questão da energia, disposição, metabolismo da pessoa com esse estilo de vida de que a pessoa faz academia, atividade física? Bom, para praticantes de musculação, você vai ter melhora do sono, melhora da resposta hormonal, também a resistência insulínica vai melhorar. Você vai ter aí melhor condicionamento físico, então, de repente, para você caminhar hoje, subir uma escada é um sacrifício. Você praticando, você vai perceber que você vai fazer de forma mais leve, sem ficar tão ofegante. Vai ficar mais alegre, né? Porque vai subir os hormônios, né, de felicidade, prazer. E um hábito positivo vai puxar outro. Então, possivelmente você vai passar a se alimentar melhor, vai fazer escolhas melhores. E aqui que eu falo, atividade física, falar da musculação, como a gente está falando aqui, ninguém vai lá para você. Então é um lugar que você vai ter que ir. E se você não quiser o melhor para você, você em primeiro lugar não quiser algo melhor para você, cara, dificilmente alguém vai querer fazer isso por você, né? É um preço que só você pode pagar por você mesmo. Ninguém pode fazer. A pessoa pode ser um bilionário, pode ter todo o recurso financeiro do mundo, não existe uma pílula, igual a pessoa fala, o que eu vou tomar, né? Qual que é a pílula? Não existe uma pílula para atividade física. Ela tem que fazer por ela mesma. Tem que fazer, não adianta. Você tem que encarar, chamar no peito. Eu falo de experiência própria. Tem dia que é no terceiro exercício que começa a coisa a andar. Até lá é uma luta para querer ir embora, não vou parar, não quero fazer. Porque assim, é sair da zona de conforto, né? Sim. Totalmente. Sim. E é interessante também uma questão do corpo, né? Que quanto mais sedentário você está, mais o seu corpo quer ficar sedentário. Quanto mais movimento você faz, mais o seu corpo te dá performance, te dá movimento, te dá ânimo, te dá energia, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela está pagando um preço que não vai ser recompensado, mas a performance que ela vai ter no trabalho, no dia a dia, de fazer mais com menos, disposição, então isso daí já está pago, já, né? Se fosse ver, né? Então, entrando nessa parte de performance, né? Então tem a performance física, tem a performance do cérebro, né? Que o cérebro vai funcionar um pouco melhor e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa performance que a pessoa vai ter, cognitiva, mental, física, com o benefício da academia. Você praticando regularmente, você vai ter a melhora aí da plasticidade cerebral. Então, seus neurônios vão ficar mais organizados. E aí você vai ter a melhora na concentração. O sono fica melhor, porque é um sono reparador. Você vai ter um dia melhor, vai acordar mais disposto, vai desenvolver suas atividades de forma mais eficiente. O próprio estresse vai diminuir. Né? Você vai ter ali os hormônios sendo equilibrados. Eu gosto daquela frase, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Você dá aquela desestressada, né? Quando você vai na academia. Né? Então. Aí você vai colocar para fora, porque a gente sabe hoje a rotina, para a grande maioria, está cada vez mais estressante. E a gente está num país muito ansioso. Porque aqui parece que a gente está o tempo inteiro vai acontecer alguma coisa. Então, se não tiver válvula de escape. E isso é algo que eu acho que foi desenvolvido como uma forma de você se desestressar, se cuidar. Aproveita, né? Faz o mínimo que você vai receber já uma grande parcela positiva para o seu dia a dia. Legal. Você tocou num ponto bem importante, né? Que na mentoria eu falo sobre a saúde integral, né? Que é a saúde do corpo, das emoções e da espiritualidade. E é o que você falou. Hoje, o Brasil é um dos países mais ansiosos. Questão de estresse, a rotina, né? Preocupação, todo esse contexto do mundo, contexto do Brasil. A gente está vendo aí a questão da política, a questão política internacional, das guerras, tudo o que está acontecendo no mundo, né? E aí o que acontece? Se a pessoa ela vê muito notícia, cara, a notícia é baseado de gerar medo
esse medo você consumir mais e você ficar preso nisso, né? Então, como que você vê as emoções quando a gente fala de atividade física, de todo esse contexto que a gente está falando agora? A atividade física ela é indicada em todo o tratamento para ansiedade. Então, você pode tomar o remédio, mas se você fizer combinado com a atividade física, a tendência é que você até abandone a parte de medicamento. Porque você vai regular a questão da ansiedade. E ali, no momento que você para, geralmente se você vai treinar sozinho, você põe seu fone, põe aquela playlist que você gosta, alguma coisa vai acontecer. Você vai desligar. Então vai ser um momento que você vai ter um momento de introspecção, que é muito importante. Você sai, de repente, de um contexto que te gera estresse, trabalho, ou, em alguns casos, família, tem um contexto familiar estressante, você sai dali e possivelmente você pode se reorganizar. E quantas vezes eu, treinando com uma playlist, consegui pensar em tanta coisa, né? Ideias boas. Então, você pode tirar proveito, além da parte física, dessa parte também, que é possível. Fazer a coisa com propósito, né? Sendo intencional também, que aí fica legal. Bacana. Acho que é bem importante isso, porque é o autocuidado, né? É o momento seu. Cara, é o momento seu que você está se cuidando e você pode fazer algo por você mesmo, né? Então, você isola todo mundo, fala, agora é o meu tempo, eu vou me cuidar. Cuidar das suas emoções também é importante, né? Então, acho que é muito bacana isso, né? Sim. E quando a gente fala também de saúde integral, a gente também trata a questão da espiritualidade. E como que você olha em tudo nesse contexto que a gente está falando para a questão da espiritualidade? É importante, é um ponto que hoje está sendo muito falado, ainda bem, porque sai um pouquinho da coisa só ser muscular, estética. E, André, a gente habita num corpo, a gente recebeu esse corpo. Então, até quando você estiver aqui, é sua, minha responsabilidade, nossa, cuidar do nosso corpo. Então, pensa, você tem um carro, você vai colocar, se você souber que a gasolina é uma porcaria, você vai colocar essa gasolina ruim no seu carro? Não vai. Então, às vezes, você sabe que os hábitos estão te destruindo. E se você continuar com esses hábitos, você vai chegar num ponto determinado detonado, já começa a pensar, tem que mudar. Porque você já não está falando de uma coisa física, você está falando do seu corpo. Então, é uma coisa muito interessante. Às vezes, eu acho que posso estar falando assim, de forma sei lá, estranha, mas Deus nos deu essa responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Né? Então, assim, você pode prolongar ou diminuir seu tempo de vida, de acordo com as suas atitudes. Lógico que, né, para os que acreditam, nós como cristãos sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para viver e para morrer. Mas, não sei se você está entendendo, às vezes ações suas podem... O que eu gosto de falar bastante nessa mentoria é que esse corpo físico, ele aguenta 120 anos aqui na Terra. A Bíblia diz, e tem estudos científicos disso, que o corpo não suporta mais do que 120 anos. Né? Ele vai se degradando no decorrer do tempo. Né? E aí o que acontece? A espiritualidade é a eternidade. Então, nós estamos aqui num tempo. O que é esse tempo diante da eternidade? O que é 20 anos diante de uma eternidade? Então, às vezes, você pode viver até 20 anos a menos porque você cuidou mal do seu corpo, só que se você cuidar da sua vida espiritual, você vai ter eternidade. Então, antes eu era muito focado em cuidar só da espiritualidade. Eu não olhava para a questão do corpo, para a questão das emoções. Só que fui tendo entendimento, fui tendo conhecimento, foi abrindo minha mente, e aí eu fui vendo a importância de cuidar das emoções. Foi onde que eu tive um burnout, que aí tive que cuidar das emoções. Depois eu fui ver que meu estado de obesidade não era o estado que eu deveria estar. Fui cuidar do meu corpo. Então, cuidar do corpo, cuidar daquilo que Deus te deu, é igual quando Deus dá um filho, né? Opa, Deus deu uma herança pra gente. Você vai cuidar do seu filho mal? Então. Não vou. Mas peraí, então por que eu não vou cuidar do meu filho mal, que Deus me deu, e vou cuidar do meu corpo mal, que Deus me deu? Então, é uma forma, às vezes, até da gente desonrar Deus por aquilo que Ele está nos honrando com algo especial, né? Então, eu achei até interessante. Teve um dia que eu
eu acabei não levantando para correr, e aí o Espírito Santo até falou comigo, né? Falou, pô, eu gosto tanto que você me honra cuidando do seu corpo, que eu estava lá esperando receber essa forma de adoração. E às vezes a pessoa não entende por isso, né? Acha que adoração é só cantar, só fazer algumas coisas, mas adoração também é a gente honrar a Deus com aquilo que Ele nos deu, né? E aí, para a gente agora estar encerrando, Wesley, eu queria que você abriu um espaço aqui para você falar quais são os produtos, os serviços que você vende, como que você pode ajudar as pessoas baseado em todo esse conhecimento, né? Porque a gente deu muito conhecimento e às vezes a pessoa tem dificuldade de pôr em prática e fazer no dia a dia, né? Hoje a minha frente maior de trabalho, né? Eu trabalho com consultoria em treinamento físico, onde eu faço acompanhamento desde o início, né? Conhecendo o perfil da pessoa, prescrevo o treino mediante a realidade, né, munido das informações que eu preciso para montar o programa de treinamento, e faço acompanhamento de forma periódica, mensal, dependendo o plano, de forma semanal também. Então, deixa aqui aberto. Quem tiver interesse pode me procurar para consultoria online. E posso dar essas dicas também da parte alimentar, alguns suplementos também posso ajudar. E fica aí aberto, né? Legal. Esse conteúdo vai estar no YouTube, no Instagram. Se a pessoa quiser te procurar, vai estar no Facebook também. Se ela quiser te procurar, ela pode procurar Wesley Guebara no Instagram? Isso, pode procurar. Me procurar no Instagram, estou como Wesley Guebara _personal. Legal. E aí ali tem algumas postagens que eu, né, do modo que eu trabalho. Tem resultados também de alunos ali na minha página que dá para conferir. Mas o mais importante é que você assuma a responsabilidade e dê o primeiro passo. Legal. E sozinho é mais difícil. Sim, sim. Né? E até nesse ponto, né? Por esse processo que eu passei, eu sou um cara meio metódico, né? Então eu documentei, registrei, e aí nisso eu peguei essa jornada que eu passei, montei um método para ajudar as pessoas, porque o que pega mais é questão do hábito, da mentalidade. Então, como você colocar em prática, porque às vezes a informação está aí. A gente falou um monte de informação aqui, só que às vezes a pessoa tem dificuldade de dar os primeiros passos, de manter, como que ela consegue psicologicamente manter. E às vezes eu atendo muitas pessoas que são pessoas de negócio, profissionais liberais, que às vezes não tem muito tempo. Tu fala, cara, eu tenho que fazer algo muito focado e muito assertivo. Então, na minha jornada, eu errei e acertei muito. E aí eu recebo muito pedido de ajuda. Então, o que eu tenho feito hoje? Tem a mentoria que eu ajudo a pessoa de forma individual e personalizada, para a pessoa conseguir colocar em prática e ajudar ela a criar os hábitos, a fazer o passo a passo para ela manter. Enquanto isso também, às vezes a pessoa não tem a condição de fazer a mentoria, tem um conteúdo que a pessoa pode vir aqui, absorver um monte de coisa, colocar algumas coisas em prática aqui, principalmente nesse momento, né, que a pessoa deu esse passo, que quer começar, que já vai ajudar muita pessoa, né? Então são meios da gente ajudar a pessoa a ela ter resultado, para que no fim ela tenha mais saúde, uma melhor qualidade de vida e ela consiga ser um melhor marido ou esposo dentro de casa, ser um pai ou uma mãe melhor e cuidar melhor dos seus negócios, da sua responsabilidade e até do seu propósito. Sim. Wesley, obrigado. A conversa foi muito produtiva, muito boa. Muito obrigado por ter participado aqui do Resgatado Cast. Eu acredito que vai estar ajudando muito o nosso público aí com essas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Obrigadão. Valeu. Valeu.